Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui do Grupo Espírita Amor ao Próximo. É com muita satisfação e com muito orgulho que eu venho trazer o estudo da noite de hoje. Boa noite, Tia Patinha. Confere para mim se o som tá bom, se o vídeo tá legal, se tá dando para ouvir direitinho. E é com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer o estudo nessa casa que acolhe a gente, que dá tanto carinho, tanto amor para a gente, mas, acima de tudo, nos dá a oportunidade de trabalhar, nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa doutrina, dá a chance da gente ser uma pessoa melhor, né? Vou ler a mensagem aqui, que está no livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 3, o necessário. Jesus disse: mas uma só coisa é necessária. Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. E improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso, todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Quero convidar agora os meus irmãos a elevar os nossos pensamentos, nossos corações ao grande Mestre Jesus, que a pouco menos de 48 horas estaremos passando para mais um ano. Estaremos terminando esse ano de 2020 com muitas dores, é verdade, com muitas lutas e muitas dificuldades. Mas precisamos hoje ser gratos. Gratos por tantas oportunidades que o Senhor nos deu este ano. Grato por todas as vezes que pudemos levar uma palavra de consolo. Gratos por todas as vezes que pudemos levar o alimento a um irmão necessitado. Grato por todas as vezes que pudemos agradecer pelo simples fato de termos mais um dia para melhorarmos como pessoa. Que por mais difícil que tenha sido este ano, a gente pode ter saído muito mais fortalecido como seres humanos, como espíritos principalmente. Agradecer a nossa mentora Anália Franco, que mesmo com toda dificuldade de não podermos estar presentes na nossa casa, tão querida e tão amada, podemos estar indo aos lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos, podemos levar a mensagem do nosso mestre, a mensagem da nossa doutrina, mesmo que remotamente,
podemos continuar os nossos trabalhos, que é uma grande oportunidade que estamos tendo de nos tornarmos espíritos melhores. Precisamos agradecer aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, que ainda permanecem entre nós. Precisamos agradecer pelas vidas que se perderam, mas também agradecer pela libertação que esses espíritos encontraram nesse período. Precisamos agradecer pelo conhecimento que a doutrina nos trouxe, que as palavras do Mestre Jesus nos deu, principalmente neste ano, onde pudemos passar por tantas dores, mas, acima de tudo, compreender que a nossa vida é espiritual e não material. Agradecer por termos tido a oportunidade de estar aqui, na nossa última palestra do ano, na nossa última live do ano, com a sensação de dever cumprido, de a casa ter continuado os trabalhos, de ter tido a ajuda de tantos irmãos que tiveram que se reinventar para que os trabalhos não parassem. Nessa noite, mestre, o que mais temos que fazer é lhe agradecer. Espero, Senhor, que continue nos abençoando e nos iluminando, para que continuemos o nosso trabalho, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o estudo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Esse capítulo fala, o tema do capítulo é Buscar e Achareis, que é bastante oportuno para o período que a gente está passando. E o tema que na verdade até foi escolhido, a Ana me deu o privilégio de poder escolher o tema para falar na noite de hoje. Eu escolhi o Não vos inquieteis pela posse do ouro. E por que eu escolhi esse tema, né, primeiramente? Porque a gente passa por um período muito difícil, um período onde as vidas, né, mesmo que materiais, as vidas têm sido muito negligenciadas, onde as pessoas, no momento que a gente poderia estar aprendendo, no momento que a gente poderia estar sendo mais solidário, mais humano, a gente vê muitos irmãos ainda menosprezando a própria vida e a vida do próximo. E isso ainda é muito triste. Mas a gente, como espírita, que acredita que a nossa vida é no plano espiritual, que a nossa vida real não é nessa terra, não é nesse plano, a gente tem que ser muito grato pela oportunidade de estar passando por esse período e, principalmente, aprendendo com esse período. Mas é muito triste realmente ver alguns, até parentes, até pessoas próximas, tendo uma certa negligência com o que a gente está vivendo hoje. E a gente, por um período muito grande, via-se o país muito dividido entre proteger pessoas, proteger vidas e proteger a economia. Então, eu achei que esse tema seria bem relevante. Porém, quando eu comecei a estudar, eu vi que, geralmente, quando a gente começa a preparar um estudo, na verdade, ele serve muito para a gente, né? E então, para mim, serviu muito esse estudo, mas além da ótica que eu estava tendo a partir da primeira leitura, à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui assistindo outras palestras de outras pessoas, eu vi que é muito mais amplo do que aquilo que eu tinha pensado inicialmente. Então, eu vou ler um trechinho aqui que diz aqui nesse capítulo, no item 9 e 10, diz assim: Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não preparareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes,
informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Está em Mateus capítulo 10, versículo de 9 a 15. A princípio, parece muito que Jesus meio que lança um castigo a quem resolver não aceitar a nossa mensagem, por exemplo. Mas o que ele nos pede aqui, principalmente, é que a gente comece a acalmar um pouco o nosso coração. Porque a gente perde tanto tempo, mas tanto tempo, preocupado com as nossas contas, que a gente esquece de cuidar do mais importante, que é o nosso espírito. Às vezes a gente, quando acaba de entrar numa religião, seja ela qual for, a gente entra muito empolgado, querendo trabalhar, querendo fazer, querendo acontecer, onde, na verdade, o que a gente mais precisa é ter calma, ter paciência, aproveitar as oportunidades para trabalhar e ir com calma de verdade. A gente não tem que tentar convencer absolutamente ninguém daquilo que a gente acredita. A gente precisa levar a mensagem para quem quer ouvir, para quem quer receber essa mensagem. Mas se ninguém quiser receber essa mensagem, o que a gente faz? Briga com essa pessoa? Não, de modo algum. Vamos orar por elas. Porque nem todo mundo está pronto para receber a mensagem que a doutrina nos traz. Ninguém está pronto para entender que o único responsável pela nossa vida somos nós. Então, tenhamos paciência, tenhamos calma, mas principalmente vamos tentar entender o nosso irmão, que ele só não está preparado para aquilo. Então, quando eu comecei a estudar esse tema, que eu comecei a pegar a visão por esse lado, eu tirei um pouco daquele peso que eu carregava de ver que o mundo tá tão rancoroso, tão odioso ainda. Porque diminuía um pouco, mas era muito doloroso. Às vezes a gente vê pessoas que a gente gosta, que a gente considera, tendo às vezes um discurso de ódio, vendo as pessoas menosprezando o problema que a gente está vivendo hoje, e a gente sabendo a importância desse período, e tentar, e dar aquela vontade de mostrar para que a pessoa também possa abrir os olhos, possam começar a entender como a gente começa a engatinhar, né, para conhecer também a doutrina, porque tem tanta coisa que a gente ainda não conhece. Mas a gente já teve a oportunidade de aprender um pouco mais e querer passar isso. Às vezes dá muita vontade de falar e de mostrar, mas às vezes as pessoas não estão prontas. E a culpa não é delas agora. Elas não têm consciência, elas não têm a noção que a gente já tem através da doutrina espírita. Então, a gente que já tem o conhecimento precisa acalmar um pouco o nosso coração. Mas, acima de tudo, a gente tem que ir sem bagagem, sem nada para oferecer para essa pessoa como vantagem. Por isso ele pede que não vos inquieteis pela posse do ouro. A posse desse ouro aqui, da prata, nem sempre quer dizer que seja dinheiro. Nós vamos falar da questão do dinheiro, da riqueza, um pouquinho mais para frente. Mas, às vezes, essa bagagem que Deus pede para que a gente não vá, para que a gente vá caminhar, levar a palavra sem provisões, é justamente não tentar levar para as pessoas, quando for levar a nossa doutrina, quando for divulgar a nossa doutrina, não tentar passar como uma recompensa para ela, que se ela vir para o nosso lado, ela vai estar mais bem assistida. Onde, na verdade, não é isso. Cada um vai responder pelas suas atitudes, pelas suas ações,
por aquilo que ela mesma busca e que ela acredita, e a gente precisa respeitar. Independente da religião, cada um vai ser avaliado, eu não digo nem julgado, mas vai ser avaliado por aquilo que ele foi, por aquilo que ele é, de fato, na sua essência. Porque nem todo mundo é 100% mal, mas também nem todo mundo é 100% bom. Ou melhor, ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Porque o único espírito perfeito que a gente teve entre a gente até o momento foi Jesus. E a cada momento que vai passando, ele trouxe mensagens para a gente através de parábolas, porque a mensagem que ele queria trazer deveria durar. Tinha que perdurar por milênios. E se ele falasse abertamente naquela época do que a gente consegue enxergar hoje, teria sido muito pior. Ele já foi crucificado, imagina se ele falasse como é hoje. Então, essa linguagem que ele usava através de parábolas para a época era uma linguagem muito, muito comum, porque na época ainda se havia muito essa questão dos viajantes e as pessoas receberem esses viajantes em suas casas. Hoje a gente não tem mais muito isso. Mas a gente ainda vê certas pessoas que têm um conhecimento muito grande, que às vezes acabam como andarilhos, moradores de rua, e a gente não abre nossas portas para essas pessoas. Mas a gente não abre nossas portas porque a gente ainda aceita muito o que a sociedade nos impõe. A gente deixa muito de lado aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita, para seguir uma verdade que a sociedade quer que a gente siga. E esse que é o grande perigo, esse que é o grande, que é o ouro que a gente precisa ter cuidado. Porque essa riqueza, se a gente não souber lidar com ela, a gente vai perder. A maior riqueza que a gente tem é o que a gente é. E se a gente entende que a nossa riqueza não está, que a gente não é muito rico moralmente, principalmente, a gente precisa buscar, sim, essa melhoria. A gente perde tanto tempo buscando a felicidade, preocupado com a felicidade, mas a felicidade terrena, e esquece que a felicidade que a gente precisa é a felicidade do nosso espírito, e a gente só vai conseguir isso praticando bem. A gente não vai conseguir isso só dentro de templo, seja de religião qual for. Cada um, através do seu tempo, cada um naquilo que acredita, dentro da sua fé, ela tem o seu caminho. Ela tem o seu encontro espiritual, vamos dizer assim. E a gente não tem que forçar ou tentar convencer ninguém a ser espíritas igual a nós. O que a gente precisa é ter consciência de que a gente acredita numa doutrina e a gente deve levar para quem quer nos ouvir, para quem quer nos receber. Então, se a gente levou a mensagem e a pessoa não quis receber, não tem problema. A gente não tem que se ofender, a gente não tem que brigar e muito menos julgar aquela pessoa. Porque eu mesmo já falei, não, essa pessoa só não está pronta para conhecer a verdade. E nem isso eu tenho que fazer. Porque cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Porque todas as religiões podem e vão encaminhar as pessoas para o bem também. Independente da liderança que tiver. Independente da maneira que fizer. Aqueles espíritos estão no lugar certo, na hora certa. Porque Deus não deixa ninguém desamparado em momento algum. Deus não deixa uma folha cair se não for da vontade dele. Então, se um irmão está numa posição, numa religião diferente da nossa, vamos respeitar. Vamos levar a nossa mensagem de maneira que não agrida também a religião, a fé, a crença da outra pessoa. Porque a gente é, sim, muito atacado, a gente é muito apontado por muitas pessoas, e a gente não fica feliz com isso, a gente não gosta disso. Então, não vamos fazer com os outros o que a gente não quer que façam conosco. E a gente, por esse ano que a gente passou,
por ter sido um ano tão difícil, e a gente tendo conhecimento da doutrina, a gente tendo conhecimento das consequências das nossas ações, e tendo conhecimento do porquê disso tudo acontecer, a gente precisa ter cada vez mais reforçada a consciência de que nossa vida não é nesse planeta, nossa vida não é nesse plano. E temos que fazer o possível para que o nosso espírito esteja preparado para a nossa nova etapa. Porque uma hora nós vamos cumprir a nossa meta aqui e vamos ter que passar, vamos ter que fazer a passagem, vamos desencarnar e vamos prestar contas daquilo que a gente fez. E a gente que é espírita está tendo uma grande oportunidade de melhorar, porque a gente está tendo conhecimento. Né? Kardec, através da codificação, Kardec trouxe para a gente um método para a gente entender, porque ele, de fato, é um método, para a gente entender como que a gente vai chegar lá. Não à toa esse tema está no capítulo 25, junto com Buscai e Achareis. As respostas estão nas nossas ações. Ah, mas você está tratando de não se inquieteis pela posse do ouro. Sim, porque a gente ainda perde muito tempo preocupado, reclamando às vezes de uma vida que a gente não tem, do que agradecendo pela vida que a gente tem. A gente passa a vida reclamando por não ter determinado bem, do que às vezes, do que agradecendo o bem que a gente tem, independente do valor que ele tem. Ah, mas eu queria um carro novo. Poxa, mas às vezes eu tenho um carro e não sou capaz de agradecer pelo carro que eu tenho, porque tem pessoas que nem um carro têm. Sempre tem alguém que tem muito menos do que nós. A gente precisa começar a se alegrar com aquilo que a gente já tem. Só assim a gente vai mostrar para a espiritualidade, para Deus, para o universo, para quem você acredite, que a gente está pronto para ter mais. Se a gente não é capaz de usar aquilo que a gente já tem para o bem, a gente não vai conseguir mais. Ah, mas é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus. Entre grandes aspas, porque a prova da riqueza também não é fácil. Porque a riqueza nos traz muitas facilidades materiais. Mas ao ponto que ela nos traz as facilidades materiais, se a gente não tiver o cuidado, não tiver a atenção necessária com o nosso espírito, a gente perde uma encarnação inteira. Porque a gente teve tanta oportunidade de ajudar as pessoas, tanta oportunidade de fazer o bem com as provisões que a gente tinha nessa encarnação e a gente não soube aproveitar. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pede, inclusive o que a gente pede. Ah, todo mundo acredita que gostaria de ter uma vida um pouco mais confortável. Sim. E não há mal nenhum nisso. Literalmente, não há mal nenhum nisso. O problema é como a gente vai lidar quando a gente tiver essa vida confortável. É igual agora, amanhã, acho que é amanhã que sorteia, ou hoje, não sei, sorteia a Mega da Virada. São 300 milhões de reais. Eu acho que um dinheiro desse faria muita diferença na vida da gente, de cada um de nós hoje que está aqui nessa live. Eu acho que faria muita diferença. Sim, com certeza faria. Ia mudar muito a nossa vida. E, consequentemente, de algumas pessoas, de muitas pessoas em torno de nós. Mas aí é que está. Para o nosso espírito, esse dinheiro faria bem? Para o seu espírito, esse dinheiro faria bem? É isso que a gente precisa ter um cuidado. Porque a gente recebe um dinheiro desse, a facilidade começa a vir, e como que a gente vai lidar com o nosso espírito a partir daí? Ah, então, Léo, eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou perder o meu espírito por isso. Não. Mas você pode deixar de evoluir. Mas também você pode usar esse recurso para melhorar, de fato, a vida de muitas pessoas. Você pode usar todos esses recursos para, de fato, fazer o bem. E você pode usar esses recursos para, de fato, melhorar o seu espírito e se melhorar enquanto pessoa.
Mas a gente já pode começar a fazer tudo isso sem esses 300 milhões, com o pouco que a gente tem. Se eu tenho pouco, mas do pouco que eu tenho, eu consigo fazer as coisas, eu consigo ajudar as pessoas, mesmo com o pouco que eu tenho, e ainda por cima eu sou grato, esse pouco vai se tornar o necessário, o suficiente para você, para mim. Então, independente do valor da quantia, o que importa é o que a gente faz com os recursos que a vida nos oferece, o que a gente faz com as oportunidades que a vida nos oferece. E esse momento difícil que a gente está passando é uma grande oportunidade, é uma grande fortuna que Deus está colocando no nosso caminho. Porque a chance que a gente está tendo de ser mais solidário, de ser mais caridoso, é a chance que a gente está tendo de ser mais empático, a chance que a gente está tendo de fazer um pouco mais a nossa parte por aqueles que têm menos do que nós. Por mais difícil que esteja, a gente tem a chance de fazer. A gente não faz se a gente não quiser. Então, meus irmãos, o dinheiro não é o problema. O problema é o que está dentro da gente. O problema é como a gente lida com o que está dentro da gente. Eu acho que deu uma travadinha aí, né, gente? Que para mim aqui travou. Então, se a gente não tiver esse cuidado de fazer o melhor que a gente pode, se a gente não tiver o cuidado de se alegrar com o que a gente já tem, de agradecer por aquilo que a gente já tem, a gente pode receber a fortuna que for, que ela não vai ter utilidade para o nosso espírito. Então, vamos nos preocupar, independente do valor em dinheiro, dos bens que a gente tem, vamos nos preocupar com o bem que a gente pode fazer. A gente precisa entender que a gente, enquanto espírito, nós temos a nossa essência, que ela está gravada aqui na nossa consciência. A gente não esquece de nada. Ela está ali alertando a gente de tudo que a gente deve ou não fazer. Se a gente se atentar a isso, a gente vai caminhar de maneira muito mais leve. Se a gente tem um problema, vamos buscar a solução ao tempo que a gente passa reclamando. Porque enquanto a gente reclama, a gente está chamando mais problema. Então, se eu tenho um problema, e a partir desse problema eu começo a buscar a solução, em vez de tentar, de reclamar o porquê que ele aconteceu, tentar entender por que ele aconteceu, vamos tentar buscar a solução, vamos buscar praticar o bem, porque às vezes naquele meio caminho ali, você esquece do problema, a solução aparece e a gente nem percebe. Porque tudo vem na hora certa, do jeito certo. Às vezes a gente prolonga mais do que deveria ter, do que deveria passar por aquele problema, por aquela dificuldade. Porque a gente insiste em focar no lado ruim das coisas. A gente insiste em ser influenciado pelo externo e deixa tudo que a gente tem de melhor ser engolido pela negatividade, pela má influência de pessoas, até de espíritos. Porque a gente não toma conta daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz, principalmente. A solução sempre está do nosso lado, sempre está dentro da gente. Mas se a gente não tomar conta daquilo que a gente faz, se a gente não conhecer exatamente aquilo que a gente é de fato, e não buscar trazer o melhor de si, a gente vai continuar sendo influenciado pelas coisas negativas que o mundo nos oferece todos os dias, o tempo todo. Porque se a gente liga a televisão no noticiário, a gente sai deprimido de frente da TV. Então não vamos assistir noticiário. Não é isso. Mas agora, não deixa a notícia te impregnar com a negatividade que ela está trazendo. Se não puder assistir, melhor, porque é tudo repetido. Mas, né, quem gosta, assiste, filtra, aproveita o que é de bom, o que não presta, joga fora. Ou então pega tudo aquilo ali e tenta ver como você vai se tornar uma pessoa melhor a partir daquilo ali. Aí tudo bem, a gente está tirando um bom proveito.
A gente liga numa novela, é traição atrás de traição, é amigo matando amigo, é irmão traindo irmão, pai, mãe. E a gente começa a trazer aquilo para dentro da gente, interiorizar tudo aquilo, mas porque a gente permite. É a gente que permite que essas coisas aconteçam. Está na hora da gente mudar essa história, mudar essa escrita. Como? Botando o que a gente tem de melhor para fora. Tem um irmão que está triste, está chateado. Vamos lá, leva uma palavra, um ombro amigo. Ah, mas se ele não aceitar, tudo bem. Tudo bem. Volte você para sua casa, faz uma prece por ele. Você vai estar enviando ajuda da mesma forma. Mas você pode fazer isso dentro de casa. Às vezes seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada, está ali do seu lado precisando da sua ajuda. E a gente se nega muitas das vezes de ajudar quem está do nosso lado. Muitas das vezes a gente vê um irmão biológico com um problema e a gente se nega a ajudar. Por orgulho, por vergonha, por uma série de questões que na maioria das vezes não tem a menor importância. A gente precisa ser mais positivo. Porque a gente começa a atrair vibrações mais próximas. Se a gente é negativo, a gente só vai atrair gente negativa. A gente precisa cuidar daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daqueles que a gente conversa também. Porque a influência deles na nossa vida pode determinar a nossa passagem. Pode determinar a marca que nós vamos causar no nosso espírito quando a gente fizer a nossa passagem e for prestar contas do que a gente aprendeu aqui na Terra. Jesus não precisava de muito para levar a mensagem. Jesus não nos pede que a gente seja igual a ele. É certo que a gente tem que caminhar e vai caminhar para isso, para que seja um espírito puro. Mas ele vem trazer a mensagem para que a gente aprenda. Por isso a gente passa por várias encarnações, para aprender. E se a gente chegou nesse ponto, nesse período de transição planetária, tendo a oportunidade de aprender com a doutrina, tendo a oportunidade de nos educarmos enquanto espírito, é porque o plano lá de cima, o cara lá de cima tem ideias para a gente. A Ana diz ali que é o mais próximo, é o próximo mais próximo que temos que auxiliar primeiro. Exatamente, Ana. A gente deixa de... Opa, peraí, saiu aqui. Vou colocar aí para vocês. A gente perde muitas oportunidades de fazer o bem dentro da nossa casa, para o nosso vizinho, e às vezes até por vergonha, o que é muito triste, na verdade, porque a gente não cumpre o nosso papel, porque a doutrina pede que a gente avance cada vez mais o conhecimento pelo mundo, mas a gente ainda é muito tímido nesse papel. A gente fala muito para nós mesmos. A gente cansa de ver, por exemplo, em trem, em praças, evangélicos levando a palavra, pregando e tal, e muitas das vezes eu sou um desses que chego a ficar incomodado. Mas a gente precisa também deixar de se incomodar com isso. Não que a gente precise sair na rua gritando e tal, mas a gente precisa falar mais de Jesus da maneira como a gente vê. Porque às vezes a gente deixa de levar uma mensagem para um irmão que está precisando por comodismo, timidez, vergonha, mais o que? Orgulho. E a gente precisa levar essa doutrina para mais pessoas. Porque eu, Leonardo, eu me tornei uma pessoa melhor, um pouquinho melhor, a partir do estudo, a partir da doutrina espírita, a partir do meu ingresso no estudo do kardecismo.
E se fez bem para mim, pode fazer bem para tantas outras pessoas também. E é isso que a gente precisa começar a levar para as pessoas. Pegar esses bons exemplos que a gente tem e mostrar que a gente tem muitos bons exemplos. Divaldo, Chico Xavier, então a Ana, que há 29 anos vem conduzindo essa casa, vem dando oportunidade para tanta gente trabalhar, tanta gente que passou e teve oportunidade de trabalhar e aprender um pouco mais sobre a doutrina. Porque toda vez, quando acaba as nossas lives, ela me manda uma mensagem agradecendo pelo meu trabalho aqui de apoio às lives, onde, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. E aproveita a último dia, né, a última atividade do ano da nossa casa, Ana, para agradecer em nome de todos os trabalhadores da casa, em nome da Cida, da Luciana, da tia Fatinha, da Eufrásia, das duas Lucianas, na verdade, né? Duas não, três, da minha mãe, e tantos outros que têm a oportunidade de vir e doar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso, da nossa espiritualidade, da nossa energia, e poder doar isso para o nosso irmão. E isso só é possível graças ao trabalho que você vem fazendo de tantos e tantos anos. Né? O exemplo que você traz para a gente, do seu trabalho, com toda dificuldade, está ali sempre firme, em você que a gente deve se espelhar, sim, e é a você que a gente precisa ser grato, que é a pessoa que está mais próxima da gente ali, além da espiritualidade. Porque se não fosse através do seu trabalho, a gente não estaria tendo essa oportunidade. E esse ano, com toda dificuldade, a gente conseguiu manter o nosso trabalho. A gente conseguiu manter as nossas oportunidades com as portas escancaradas para a gente trabalhar. Só não trabalhou quem não quis, porque o trabalho da campanha do Quilo continuou, o trabalho de levar a mensagem continuou, e isso é graças ao trabalho que você, principalmente, vem desenvolvendo junto da espiritualidade e sempre acreditou. Então, a gente precisa muito ser grato, que apesar de todas as dificuldades desse ano, a gente conseguiu tocar o nosso trabalho, mesmo com dificuldade, mas a gente conseguiu. E isso é um grande motivo para todos nós sermos gratos, não só à casa, mas também à figura da Ana, que nos permite fazer esse trabalho. Só que a gente precisa muito deixar de ser influenciado, principalmente pelo fator externo. A gente tem que ser influenciado por aquilo que a gente tem de bom. Para finalizar, eu vou contar uma historinha que não sei se todo mundo viu, assistiu, o Rei Leão. O momento que o Simba vê o tio dele, Scar, matar o pai dele, o Mufasa, quando ele cai lá do penhasco e tal, e o estouro dos gnus acabam matando o pai dele pisoteado. E o Scar faz ele acreditar que foi ele o responsável pela morte do pai. E nessa fuga ele acaba sendo, ele ainda filhote, ele foi encontrado por um suricato e um javali, que é o Timão e Pumba, do Hakuna Matata, que ao ver que era um leão, né, sabendo que ali ele não era um filhote, não apresentava nenhuma ameaça real naquele momento, mas ele ia crescer e ia virar um leão. Obviamente, o leão iria comê-los, né? Ia devorar os dois, ia virar uma refeição dos dois. O que eles fizeram? Eles foram e colocaram a ideia do Hakuna Matata na cabeça do Simba, um leão, que passou a comer larvas e viver da maneira como eles dois viviam. E por muito tempo, um leão já adulto, ele foi assim. Ele seguiu aquela vida comendo larva, brincando e tal, até
que veio um macaco que fez igual o Chico Xavier, naquela passagem que ele soca com o evangelho na cabeça da pessoa, né, que estava incorporada, e diz para ele que ele é o rei dos reis, e ele não podia estar ali, e o leão e o Simba, ele diz que ele é passado e tal, e o macaco insiste. Então, quando ele vai na água, que ele vê o reflexo dele, ele vê a imagem do pai dele. E ali ele se reconhece como leão. Porque até então ele não tinha se olhado, não tinha visto o próprio reflexo. Não tinha enxergado o que tinha dentro dele. E é isso que a gente precisa começar a fazer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso espírito é uma fagulha da luz divina, que é imensa, que é infinita, mas que a nossa começou pequenininha e vai aumentando à medida que a gente vai se purificando. E é esse que é o nosso reflexo. É isso que a gente precisa olhar no espelho. Quando a gente se olhar no espelho, é isso que a gente tem que ver. Quando alguém chega para a gente e diz que a gente que a gente não é aquilo que a gente acredita ser, a gente tem que ir para frente do espelho e conseguir enxergar o melhor que temos dentro de nós. Quando alguém nos convence a fazer uma coisa que a gente não considera certo ou não acredita, ou quando a gente tem dúvida de alguma coisa que a gente deve ou não acreditar, a gente precisa ir para frente do espelho e olhar dentro de nós se aquele é o bem que existe dentro de nós. E é isso que a gente precisa fazer. Porque Deus nos criou humildes e ignorantes, é verdade. Mas, principalmente, Deus nos criou para sermos perfeitos. E que, apesar de toda dificuldade que a gente vai passar, por toda dificuldade que a gente já passou, principalmente nesse ano, a gente tem muita coisa boa dentro da gente. A gente tem muita luz, tem muito amor, principalmente para dar. E é isso que a gente precisa priorizar. É isso que a gente precisa ser. Vamos parar de se preocupar um pouquinho mais, só um pouquinho, com o ter. E vamos nos preocupar um pouquinho mais em ser. Ser mais caridoso, ser mais amigo, ser mais irmão, ser mais marido ou mais esposa, ser mais pai, ser mais filho. Porque essa é a maior riqueza, o maior tesouro que a gente tem. E apesar de toda dificuldade, esse ano, que foi muito dura, com tantas vidas materiais perdidas, a gente pode também olhar pelo lado positivo e ver que foram quase 200 mil irmãos libertos de uma prisão, como um passarinho numa gaiola. Se a gente vai passar por esse período, nessa matéria, nessa prisão, que a gente passe cantando. Não vamos passar triste num puleiro, de cabeça baixa, vamos passar cantando, agradecidos pelo dom da vida, porque amanhã a gente tem um novo dia para começar de novo. A gente tem um novo dia para ser melhor do que a gente foi hoje. E amanhã, a partir de amanhã, à meia-noite, a gente tem uma oportunidade de ter um ano inteiro pela frente para ser melhor do que a gente foi esse ano. A gente tem um ano inteiro pela frente para praticar empatia, que às vezes não praticamos nesse ano. A gente tem um ano inteiro pela frente para agradecer por termos passado por esse ano. Então, quando Jesus nos pede que é para a gente não levar providência nenhuma,
Ele nos pede que é para a gente não levar o rancor, não levar o ódio, não levar a raiva, para a gente seguir leve. E ir só naqueles irmãos que querem nos ouvir, que estão preparados para nos ouvir. Mas, acima de tudo, vamos respeitar o nosso irmão, vamos nos respeitar. Porque a gente está tendo uma grande chance de evoluir com todas essas dificuldades, uma grande chance de ajudar um irmão, de ajudar um parente, de ajudar um amigo, de ajudar um desconhecido. Que a gente possa aproveitar melhor essas oportunidades, começando o ano com esse sentimento de gratidão por tudo que a gente já passou, por tudo que a gente já viveu, mas principalmente por tudo que a gente ainda vai viver e todas as oportunidades que a gente ainda vai ter de ser uma pessoa melhor. Meus queridos irmãos, que nesse ano de 2021, que nesse ano de 2021, a espiritualidade esteja no coração de cada um de vocês. Que a espiritualidade consiga guiar todos nós e consiga nos manter juntos no aprendizado dessa doutrina e, principalmente, no aprendizado das palavras do nosso Mestre. Que a gente possa tê-lo como exemplo sempre daquilo que é o bom, que é o bem. E que a gente possa levar isso para as nossas pessoas, para as pessoas, para as nossas famílias, que o nosso Mestre, ele nos mostra como a gente deve ser. Mas a gente deve mostrar isso não só levando a mensagem, mas sendo a mensagem. Que Deus possa nos abençoar e possa continuar junto por mais um ano. Ana, obrigado por mais um ano e que a gente possa estar junto de novo. Tia Fatinha, Cida, Vanderlei. Eu vou colocar aqui a mensagem do Vanderlei antes de eu terminar. Vou deixar lá aí no ar para que a gente possa ver. E a cada um de vocês que nos acompanham pelas lives, que frequentavam a casa, que se Deus quiser, e Ele quer, em breve isso tudo passa e a gente vai estar junto de novo, podendo se abraçar, podendo trocar aquele carinho, aquela energia positiva. Vamos, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus novamente, continuar agradecendo por essa oportunidade, Senhor Jesus. Agradecendo a nossa mentora Nália Franco, agradecendo a nossa irmã Ana, que nos dá essa oportunidade de sermos pessoas melhores, essa oportunidade de trabalharmos, Mestre. Agradecer por esse ano que nós passamos, que apesar de toda dificuldade, mantivemos o nosso trabalho. Agradecer a cada irmão que, mesmo distante, pôde receber a nossa mensagem, as nossas palestras, através das nossas lives. Agradecer a cada irmão que dedicou um pouquinho do seu tempo para trazer os estudos nessa noite. Agradecer a cada palestrante que, mesmo distante, pôde contribuir para que o nosso trabalho fosse posto em prática. Senhor Jesus, qualquer palavra, além da gratidão para este ano, fica muito pequena diante da grandiosidade do teu amor e misericórdia conosco. Então, Mestre, eu te peço que mais uma vez esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.